Glória a Deus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Tem sido na minha vida assim uma crescente alegria de compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Os anos passam, são mais de 26 anos pregando nessa mesma igreja e cada semana que eu tenho que me preparar e buscar uma palavra é uma alegria para mim. Não somente ouvir Deus, mas também ter essa oportunidade que Deus me dá, esse privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com o seu povo. Isso é uma coisa que tem crescido ao longo dos anos e é uma alegria muito grande. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 ao 5. Eu estava preparando uma mensagem na terça-feira, quando na quarta-feira um outro texto me tomou, que é esse texto aqui, e várias reflexões se derramaram na minha alma a partir desse texto bíblico. E tenho certeza que Deus tem muito para nos falar através desse texto bíblico. Mas antes que a gente leia, fica aí com a Bíblia aberta, eu quero fazer uma pergunta para você. Não sei se você já teve essa experiência, alguém aqui já teve a experiência de você conhecer uma pessoa, você olhar para essa pessoa e dizer assim, eu não gostei da cara dessa pessoa. E daí um tempo essa pessoa se tornar seu melhor amigo. Quantos já aconteceu? Melhor amigo ou se tornar um grande amigo seu? Quantos já tiveram essa experiência aí? Olha aí, ó. Quantas pessoas já tiveram essa experiência? Eu também tive. Um grande amigo meu começou com uma grande antipatia. Eu estava no quarto seminário e designaram ele para ficar no meu quarto. Eu olhei, a gente sempre trocava os quartos, eram 3 pessoas que ficavam no quarto e todo semestre mudava no seminário. E sempre era um temor e tremor com quem que a gente ia ficar. Porque poderia ser uma grande alegria, uma festa, uma pessoa que a gente tem afinidade, ou uma pessoa que a gente não tem nenhuma afinidade. Quando eu vi o nome desse irmão, eu digo, ai meu Deus, esse semestre vai ser difícil. E foi o semestre da construção de uma grande amizade. Mas não sei quantos de vocês também não aconteceu com um profissional. Vocês olharam, alguém recomendou para você um profissional, você chegou na casa, apresentaram um pedreiro, esse cara aqui vai fazer um trabalho e tal. Aí você olha para ele e diz assim, meu Deus do céu, isso aqui não vai sair nada de bom. Isso aqui não vai prestar o serviço desse cara. Não vai dar coisa boa aqui. Quantos já aconteceram? Você olha para a cara da pessoa e diz assim, não acontece com vocês ou vocês têm um juízo sempre bom assim das pessoas? Aí você vai lá e a pessoa te apresenta um trabalho de excelência, te tapa a boca. Já me aconteceu também várias vezes. Por que eu estou perguntando isso? Porque isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler. Vamos ler o texto. Diz assim, olha aí. Diz assim, não julguem para não serem julgados. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Vejam bem que quando você começa o texto, e muita gente cita o texto, Esse texto é muito citado entre o povo cristão, principalmente quando se fala de alguém que você gosta. Se alguém criticou alguém que você gosta, você diz assim, não julgueis, irmãos. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui
quando ele diz, não julguem e não serão julgados, não quer dizer que nós não vamos julgar, na verdade, mas que nós observemos o jeito que nós julgamos, porque é impossível não julgar. É impossível não tentar discernir. Quando alguém chega perto de você, você já está julgando essa pessoa. Você está analisando. Você analisa de acordo com aquilo que você tem. Certo ou errado? Teve um irmãozinho querido aí, amado, trabalha aqui na igreja, que quando chegou aqui na igreja, ele olhou para mim, vestido de calça jeans e de jaqueta, ele disse, pô, que pastor fraquinho esse aí, nem terno e gravata ele usa. Era o que ele tinha para o momento, analisar meu jeito de vestir. Você olha também para uma pessoa, você vê uma mulher como se veste, vê um homem como se veste, você já faz um julgamento, juízo. É assim. E nós precisamos, presta bem atenção, Jesus sabia disso, tanto que ele fala em outros momentos. A gente precisa, em vários momentos, discernir com quem nós estamos lidando, quem são as pessoas, aquilo que elas falam. Jesus não está dizendo que isso é impossível, nós vamos sempre fazer um juízo, analisar as pessoas de alguma forma, discernir elas. Inclusive, precisamos saber quem é lobo, descobrir. Agora, Jesus está falando uma coisa além disso, não é que eu não vou julgar, não vou analisar as pessoas, mas ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que as referências que nós usamos para olharmos para as pessoas, a maneira como nós nos postamos diante delas, a maneira como o nosso olhar se coloca sobre elas, é uma semente que nós colocamos no lugar onde nós estamos e que acaba tornando para nós mesmos. Pensa na igreja. Começamos com a igreja. Você tem uma igreja que tem um determinado olhar, e tem igrejas que têm um olhar muito julgador. Um olhar muito exigente com as aparências. Quando você semeia isso entre as pessoas, olha só, essa semana eu estava olhando um filme que foi até um filme que teve um final chocante para mim, Olhares Invisíveis, não é o nome, Cláudia, que nós olhamos, Olhares Invisíveis, é um filme que aconteceu na ditadura da Argentina, é um filme argentino. Eles estão num colégio e todo mundo tem que cuidar, né? A subversão, né? E o diretor do colégio está sempre cuidando como é que as pessoas são. E o que acontece? Os dois piores olhares invisíveis, que estão sempre cuidando, ei, teu colarinho está desse jeito, ajeita o teu colarinho, a tua meia tinha que ser cinza, ela é azul, não pode usar assim, tem gente fumando na escola, aquela cobrança muito grande para que as aparências sejam preservadas. Os dois representantes no filme acabam por se tornar os dois pessoas que usam da sua autoridade para subverterem as leis, para fazerem as coisas erradas. A mulher, que é durona, entra no banheiro dos meninos para ver os meninos, para enxergar os meninos, porque ela está apaixonada por um dos meninos. E o grande líder de tudo, que cobra uma vida correta, pura, acaba que ele é um estuprador. Então, vejam só, muitas vezes você tem dentro de um ambiente, você cria um ambiente, você estimula num ambiente um olhar sobre as pessoas. E é o que Jesus está nos advertindo, cuidado, para que o olhar que vocês desenvolvem sobre as pessoas não seja o de um juiz. Porque presta bem atenção à diferença, apesar de nós termos que discernir, apesar de nós termos que julgar as questões que estão diante de nós, isso é certo, é errado, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa confiável, não é confiável, essa pessoa é uma pessoa digna da minha
confiança, eu posso andar com ela. Apesar de termos que fazer tudo isso, nós podemos fazer isso com humildade. Agora, também podemos fazer isso com um olhar de juiz. E o olhar de juiz é um olhar de superioridade. É um olhar de confiança absoluta. É um olhar de quem está acima daqueles sobre os quais coloca o olhar. E Jesus nos adverte com muita contundência a respeito dessa maneira de olharmos para as pessoas. Cuidado para você não se elencar a posição na convivência com os outros, de juiz da vida, da moral, da conduta, do jeito de ser, das ações que eu desconheço muitas vezes. Porque, gente, às vezes nós olhamos uma pessoa, e a maioria das vezes nós olhamos sem contexto. O Rabino, vamos colocar aqui, eu acho que tem uma citação que eu coloquei aqui. Rabino Hillel disse isso, um homem que foi quase contemporâneo de Jesus. Ele dizia: nunca julgues alguém sem que antes tenhas estado nas mesmas circunstâncias ou situação. Daqui a pouco você vê uma pessoa roubando comida. Eu já vi isso. Pessoas que roubam comida, e aí alguém no meio da rua pega, é um guri, vi isso acontecer perto de mim, é um guri, e aí os adultos se postam de juízes, se sentem fortes diante de uma criança e agarram a criança e dão-lhe pau. Pau. Esse ladrão, sem vergonha, não sei o quê, tá. Aí você pega e lava as mãos em cima de uma criança, mas você não sabe e não tem ideia da vida, das circunstâncias e dos problemas que aquela criança está passando. O pastor está justificando o roubo? Não. Sabe que eu não estou fazendo isso. Mas muitas vezes o nosso olhar pode ser amenizado quando nós entendemos o contexto das pessoas. Por isso, Jesus diz assim: calma lá. Calma lá, pega o freio de mão e coloca a tua mão quando você faz juízo das pessoas. Às vezes, nós temos um passado. Quantos aqui têm um passado? Todos. Todos temos um passado. E às vezes nós lidamos e temos pessoas que nos julgam pelo nosso passado. Quantos já foram julgados pelo seu passado? Uma vez eu estava conversando no MSN com uma ex-colega minha. E daqui a pouco ela perguntou como é que estava a família e tal. Ah, tá bem. As filhas, eu tenho 3 filhos e tal. Aí depois daqui a pouco ela começa a me acusar. Ela começa a trazer coisas de 20 anos atrás. É porque eu lembro no seminário que tu falou isso, que tu disse isso, que não sei o que mais, E realmente, quando eu estava no seminário, eu tinha uma atitude arrogante, eu me achava superior aos outros, eu achava que eu, pelo desempenho acadêmico, eu era superior aos outros, melhor que os outros. Tinha essa atitude, isso me dominava, mas eu disse assim: esse Fabiano não existe mais, acabou. Eu estou no outro caminho, estou com outra percepção. Não, porque não sei o quê. Aí me falou tanta coisa, eu digo: olha, lamento, mas eu só posso te pedir perdão pelo que passou, por esse impacto que eu tive na tua vida, mas eu não sou mais. Mas alguns de nós somos julgados pelo nosso passado. E às vezes nós não gostamos de ser julgados pelo nosso passado. Quantos querem ser julgados pelo seu passado? Quantos aqui querem ser julgados pelo seu passado? Nenhum de nós quer ser julgado pelo passado. Eu quero ser julgado por aquilo que eu sou agora. Mas mais ainda, eu quero ser julgado de acordo com a verdade. Só que a verdade muitas vezes é difícil de ser alcançada com o olhar dos homens. Quantos de vocês podem saber qual a verdade a respeito de mim? Vocês acham que podem saber a verdade a respeito de quem eu sou?
Vocês acham que eu posso alcançar a verdade de quem vocês são totalmente? Por mais que eu pastoreie vocês, eu conheço algumas coisas, mas eu não me canso de surpreender como pastor. Sabia? Tem coisas que eu sei para onde vão, eu digo, isso vai dar nisso, e dá. Mas tem muitas coisas que as pessoas dizem assim, tu nem sabe o que aconteceu, fulano fez tal coisa. Eu digo, não posso acreditar. Gente, depois de 25 anos de pastor, eu continuo dizendo, não posso acreditar. Por quê? Porque ao olhar vocês, eu não sei os dramas que vocês estão passando. Eu não sei os conflitos, as ambiguidades, as dificuldades, os pensamentos que se batem dentro do coração de vocês. É limitado o meu conhecimento. E Jesus está dizendo, é limitado o meu e o seu conhecimento. E Jesus está dizendo para vocês e para mim, cuidado com o olhar que vocês desenvolvem sobre o outro. Cuidado, é perigoso. É perigoso a gente se colocar na postura de juiz e dar juízos definitivos sobre as pessoas. Esse aqui não tem emenda. Cuidado com isso. Esse aqui não é crente. Cuidado. Esse não é cristão. Cuidado. Será que você tem elementos mesmo para dizer isso? Será que você conhece essa pessoa de todos os ângulos possíveis? Eu tive um parente, agora não é mais meu parente, era emprestado, que era um péssimo marido. Mas ele era um péssimo marido porque o pai dele ensinou ele a tratar as mulheres com desconfiança, porque o pai dele foi traído pela mãe. Então o pai dele envenenou ele toda a vida e disse assim, escuta, nunca confia nas mulheres. As mulheres, elas são traiçoeiras, elas são cobras, elas traem, elas enganam. Nunca dá o teu coração para uma mulher. Ele ouviu isso toda a vida. E o que aconteceu? Até hoje, ele não para com nenhuma mulher. Porque o coração está envenenado e não foi tratado. Agora, você olha uma pessoa dessa perspectiva e você diz, é um canalha. É um sem vergonha. Eu olho só essa parte. Mas aí eu olho um pouco da história, eu compreendo um pouquinho mais. E aí eu olho, como eu olhei e comecei a perceber, com um outro olhar, como os filhos falam dele. Os filhos são apaixonados por ele, elogiam, os netos também, porque uma coisa foi danificada, mas outra não. Um problema de afeto houve, mas por outro lado, não. Quer dizer, a pessoa não é uma coisa só. Às vezes nós queremos demonizar uma pessoa. Esse é um problema hoje em dia na nossa sociedade, porque nós estamos numa sociedade, a política fez com que cada um de nós está aqui, e eu também, todos nós fomos mordidos por um vírus chamado julgamento. E eu sei que aqui dentro tem gente de esquerda e tem gente de direita. E aí nós julgamos uma pessoa de acordo com aquilo que ela diz que vai votar. Só que eu vou dizer para vocês, as pessoas que vocês olham são muito mais do que aquilo que elas vão votar. Às vezes elas votam por uma razão que você não entende, mas não é a que você pensa. Às vezes você pensa, ele vota no fulano porque ele é canalha. Não é assim que você pensa? Tantas vezes? Ele vota no fulano porque é canalha e sem vergonha. Ele vota no outro fulano porque é safado, que é imoral. Não é assim. Não é tão simples assim a vida. Por isso que Jesus diz assim, epa, coloca um freio de mão, não julguem, não serão julgados. Agora, se vocês se assumirem a toga de juiz, se preparem. Você está preparado para ser juiz? Está preparado para ser juiz, meu irmão? Você está preparado para ser juiz?
Porque se você está preparado para ser juiz, você vai ter que encontrar com o Supremo Juiz. Você quer encontrar Deus como Supremo Juiz ou como Pai? Hein? Me diga, meu irmão, com toda... Eu quero o Pai que me abraça, que me acolhe. Por isso eu baixo a bola. Porque eu sou. De vez em quando eu quero botar a toga. Botar a toga e apontar. Claro que eu quero botar. Todo mundo quer botar a toga de vez em quando. É ou não é? Mas essa palavra de Jesus me lembra, para um pouquinho aí. Segura a tua onda. Porque se você quiser bancar o juiz togado, você vai ser analisado nesse critério de você. Você se entregaria aos seus próprios juízos? A um juiz como você? É uma pergunta boa para fazer. Você se entregaria aos cuidados de um juiz como você é? Um cara que julga parecido comigo. Eu vou dizer que você não se entregaria, sabe por quê? Porque você tem problemas com pessoas parecidas com você. Sabe aquelas pessoas que você se bica? Você sabe? Sabe? Parece que não convive, que volta e meia dá aqueles atritos, são pessoas parecidas com você. Entendeu? Então você não se entregaria para um juiz parecido com você. Porque você sabe que muitas vezes você pisa na bola. E é engraçado, que quantos de nós aqui, quando alguma coisa acontece como você previu, você fala em casa, olha, eu acho que isso aqui vai acontecer. Você fala. Aí acontece como você disse. E você diz, eu sabia. Eu já sabia disso aí. Eu falei. Aí você faz aquela propaganda e fala, eu disse desde o começo que era assim, tal, tal. Quantos já fizeram isso? Levanta a mão aí, confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Agora é engraçado. Quando você erra, e você erra muito, você não abre a boca para falar, eu errei, que vergonha, como eu pude julgar essa pessoa desse jeito? Você fica bem quietinho. Você diz assim, tomara que esqueçam o que eu falei. Você não fala nada, não faz um comentário. Quando estão comentando alguma coisa que você opinou com muita contundência, fica quietinho lá. Vejam só, esse é o espírito do juiz togado. E aí, Jesus disse assim, calma aí, gente. Porque quando vocês julgam as pessoas, quando vocês se colocam nessa posição, vocês estão semeando na sociedade, no lugar onde vocês vivem, nos lugares de relacionamento, um espírito. E eu falei primeiro da igreja. Tem igrejas que os irmãos estão de binóculo olhando uns para os outros. Olha, o fulano saiu de lá. O que será que ele estava fazendo? Olha, ele foi lá naquele bar. Olha, só vai marginal lá o que ele estava fazendo. Olha, eu vi o irmão bebendo cerveja. O pastor Fabiano bebe cerveja, meu Deus do céu. Já disseram que eu era o pastor beberrão. Garanto que ele passa as noites bêbado. Tem lugares que são assim. Eu espero que nós não sejamos assim. Amém? Mas também não dá para ficar muito orgulhoso. Ai, aqui na família de Deus a gente não se julga os outros. A gente só julga os irmãos das outras igrejas. Né? Não dá para se achar muito santo, não. Jesus também não recomenda isso. É bom a gente deixar que Deus olhe, Deus sabe, Deus conhece. Deus me conhece, te conhece, mas eu sempre digo, Senhor, misericórdia. Você pode dizer isso também para Deus ou não? Senhor, tu me conheces, mas misericórdia.
Eu vou sempre na misericórdia, porque é isso que eu preciso, mais do que qualquer outra coisa. Então, Jesus está falando isso. Agora, também tem outros contextos que nós precisamos levar essa palavra, porque é para a nossa família. A nossa família, o jeito que os pais corrigem os filhos, o jeito que nós falamos as coisas, como nós precisamos falar como pai e não como juiz. Como quem orienta, não como quem diz assim, tu nunca vai mudar. Tu vai ser sempre assim. Tu não tem jeito. Tu não tem... tu não encontra o caminho. Tem pais que são assim, que sentenciam os filhos, amaldiçoam. Isso é amaldiçoar. Isso é amaldiçoar. Mas quando a gente orienta é outra coisa. A gente diz assim, esse aqui é a minha boa, meu filho, minha filha. Esse aqui é o caminho bom. Eu estou te dizendo essas coisas porque isso vai ser bom para ti. E claro que os filhos ficam bravos quando a gente fala isso. Mas a gente tem que falar do jeito que tem que ser. Não como juiz, mas como pai. E aí nós criamos uma cultura de amor dentro de casa. Tem estresse? Tem, mas tem amor. Quando a gente cria uma cultura de amor dentro de casa, o que acontece? Os filhos gostam de estar em casa. Eu gosto de estar na minha casa. Isso é bom. Isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que buscar. Agora, também tem um espírito de juiz lá no trabalho, no seu trabalho. Na sua vizinhança. Jeito de olhar para as pessoas. A gente tem essas janelas. As janelas da nossa casa. As janelas da nossa casa são uma televisão. E lá a gente vê os movimentos dos nossos vizinhos. Olha, o fulano de tal comprou carro novo. Como é que ele conseguiu dinheiro para comprar esse carro? Já se perguntou, né? Se ri, porque já perguntou isso, né? Meu Deus, estão fazendo obra. Que isso? De novo? Olha, apareceu uma mulher diferente. O que será? Será irmã? E começa essas janelas. Aí você começa a formar, ligar os pontinhos, tentar ligar os pontinhos. Cuidado com o teu coração. Que o teu coração não seja de juiz, mas que você venha a ter um coração compassivo quando você olha para as realidades dos outros à distância. Amém? Porque você vai conversar com as pessoas e as pessoas vão te perguntar. Os irmãos vão te perguntar. A tua família vai conversar. E como você vai falar das pessoas? Você vai falar das pessoas de acordo com o olhar que você tem delas. E se você tem um olhar de juiz, você vai falar coisas ruins. Seu fulano, tem que cuidar. Você fala sempre o pior. Você seleciona o pior para falar delas. E Jesus está nos advertindo que Ele não quer que nós criemos dentro da igreja, dentro da nossa vida, da maneira como nós andamos, uma cultura de condenação. Uma cultura de juízos precipitados. Jesus quer de nós uma cultura de acolhimento e de bondade. A igreja tem que ser um lugar de bondade. A igreja tem que ser um lugar no qual nós ajudamos quem está caído e não ficamos apontando o dedo para elas. Você viu alguém que está mal, meu irmão? Que bom, Deus te mostrou que alguém não está bem espiritualmente. Você tem autoridade para falar para essa pessoa alguma coisa? Mas você olhando para a sua vida, porque Jesus está dizendo isso, olha bem, cuidado. Se você tem, apontando para o outro, olha aqui, eu estou vendo seu Zé que tem uma trave. Não, tem um cisquinho no seu olho e tal. Jesus disse assim, cuidado, porque você pode ter uma trave no seu olho. Você pode ter algo grande no seu olho. Então, primeira coisa que você tem que fazer é essa pergunta.
Agora, se você diz assim, não, eu acho que eu posso ajudar essa pessoa, vai lá e ajuda, não condena. É outra coisa completamente diferente. Vou te ajudar. Ah, mas eu não tenho liberdade. Então ora. Ora pela pessoa. Em vez de você ficar divulgando que a situação espiritual de alguém que está mal, começa a pedir, Senhor, ajuda ela. Porque Deus nos chamou, Jesus nos chamou para uma comunidade de bondade. Uma cultura de sermos bondosos com as pessoas. Lá no mundo você não vai ouvir isso. Porque o mundo tolera tudo, mas não perdoa nada. Presta bem atenção, isso quem disse foi Chesterton. O mundo tolera tudo, mas não perdoa nada. Está tudo bem, mas eu não te perdoo. Não tem lugar para ti na minha vida. Agora, Jesus nos traz a verdade, mas perdoa todas as coisas, todos os nossos pecados. Essa é a cultura de bondade. Vejam como Jesus criou isso, gente. Presta atenção, você lê o Evangelho. Não sei quantos leem os Evangelhos, mas quando você lê os Evangelhos, quem é as pessoas que se sentem à vontade com Jesus? Diga para mim, quem são as pessoas que se sentem à vontade com Jesus? Quem são? O que diz? Que Jesus era amigo de quê? De quem Jesus era amigo? De quem? Pecadores. Diga comigo, pecadores. Olhe para o seu irmão do lado e diga, pecador. Só para ele lembrar, né? Para ele dar uma lembrada, que às vezes você não lembra, né? Você esquece que você é pecador. Tá? Jesus era amigo de pecadores. Sabe por que Jesus era amigo de pecadores? Sabe por quê? Porque ele ficava com o dedão assim, vocês. Não. Ele era amigo de pecadores porque ele acolhia pecadores. Porque ele falava a verdade em amor. A mulher flagrada em adultério, ele não disse assim, não, pode continuar a tua vida não. Mas ele acolheu primeiro. Jesus sempre acolhe primeiro. Sempre. Se você quer falar a verdade para uma pessoa, você tem que acolher ela com amor, para depois falar. E olha o jeito que você fala. Jesus protegeu aquela mulher do apedrejamento, salvou a vida daquela mulher. E depois disse assim, mulher, onde é que estão os teus condenadores? Foram tudo embora. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus era um homem que criou dentro do seu grupo, entre os seus discípulos, uma cultura de amor. Tanto é que a igreja, logo depois dos discípulos, hoje não é, infelizmente, mas depois dos discípulos, logo em seguida, era uma igreja que todo mundo queria estar, os párias da sociedade, os abandonados, os excluídos, aqueles que não tinham nenhuma importância, queriam ir para a igreja cristã, porque eram acolhidos como pessoas dignas e não apontados. Eram ajudados a se erguer. Eram ajudados, o ladrão que roubava era ajudado a ter um emprego digno. Essa é a cultura da bondade. Esse é o caminho na contramão que Jesus nos chamou. Então, em nome de Jesus, porque tem pessoas assim, pessoas que quando tem pessoas que são assim, que elas vivem um eletrocardiograma na sua vida. Elas se afundam no pecado, fazem coisas erradas, têm vícios. Aí, quando elas estão bem, ou elas estão livres do vício, elas pegam a toga para julgar os outros. Sai fora, meu irmão. Tira essa toga. Tira essa marra. Tira essa carinha de melhor que os outros. Porque você cai também, você chafurda na lama, e quando você chafurda na lama, alguém vai lá e te pega dos cabelos e te coloca em pé de novo, e é Deus. E aí você, quando está bem, bota a toga e começa
a pisar na cabeça dos outros. Coisa horrível. Diga: Deus tem misericórdia de mim. Que eu não seja esse homem. Porque não adianta a gente apontar: ah, é mesmo? Que coisa horrível. E você? E eu? Então, gente, esse texto aqui é maravilhoso. A mesma medida que você estabelecer para os outros, você está criando ser. Uma pastora me procurou uma vez, contou, ela disse assim, ela trabalhava numa instituição de saúde mental. Serviço social, ela trabalhava em serviço social também. E ela via muita gente se internando e sendo enviada para lugares assim de recuperação de saúde mental. Como tinha aqui, eu nem sei se existe ainda o Espírita. Tem ainda o Espírita aqui, o Hospital Espírita? Para recuperação de doentes mentais em crise. Você sabe o que ela disse para mim? Eu fico apavorado da quantidade de pessoas da igreja que vão para essas instituições de recuperação mental. E sabe por que isso? Porque são comunidades e culturas de juízes. Aonde há uma comunidade de juízes, não há saúde mental. Sabe por que não há saúde mental? Porque as pessoas estão armadas umas com as outras. Elas falam do amor de Deus, mas elas estão todas se cuidando. E quando você vive debaixo da acusação, do olhar desconfiado, do olhar procurante, do olhar que seleciona aquilo que você está mal, aquilo adoece a tua alma. Adoece, da mesma forma como uma boa comunidade te ajuda, uma comunidade de juízes togados arrasa com o teu coração. Porque as pessoas ficam se cobrando, se falando. Mas tu fez isso, mas a tua família fez aquele outro, mas o teu filho fez aquele outro. Quantas vezes você fala dos filhos dos outros? Cuidado que você fala do filho dos outros aí, publicamente. É incrível isso. Você já viu isso? Eu já vi gente que condenava fulano de tal, mas que barbaridade, fazer isso com o filho, não sei o que mais. Você começa a dar bota a toga e começa a falar, não sei o que. Aí daqui a alguns anos, e tem gente que não esconde, e fala para todo mundo. Aí daqui a alguns anos o seu filho passa por uma situação que te envergonha. E aí você lembra, quanto eu falei dos filhos dos outros, quanto eu oprimi os filhos dos outros, quanto eu confrontei o filho dos outros. Lembra aquele ditado que nos falavam quando a gente era pequeno? Não cospe para cima. Que verdade! E aquilo que você ouviu do seu pai, você tinha que ter aprendido. Não cospe para cima que vai cair na tua cara. E é bem isso aí. E por que acontece isso? Porque Deus quer nos ensinar. Porque a gente está criando um mal. Nós estamos criando uma cultura de condenação das pessoas e não de recuperação. Nós estamos aqui para recuperar. Amém? Nós estamos aqui para reafirmar. Nós estamos aqui para acolher. Nós estamos aqui na busca da ressurreição completa das vidas. Amém? Nós somos filhos do Cristo ressurreto. Não é isso, gente? Você tinha que dizer amém. Você quer uma palavra de morte? Não, o final da história é ressurreição. Tá? O final da história é ressurreição. Não é morte. Entendeu? Então, Jesus nos chama para essa atitude, para que essa realidade de condenação saia do nosso espírito. Porque Deus, que é o justo juiz, o único que sabe todas as coisas, que te conhece, Deus conhece a tua folha corrida. Sabia? Deus conhece a tua folha corrida.
Deus tira lá no céu, vamos imaginar isso aqui. Deus tira lá no céu a folha corrida do Fabiano. Fiz isso, fez aquilo, fez aquilo. Conheço. Aqui a gente diz na terra assim, Deus conhece o meu coração. Aí Deus fala, tira aquela listinha. Conheço teu coração. Mais do que você conhece. Conheço os teus pensamentos. Conheço tuas intenções quando faz coisas boas. Conheço o que tu planeja lá no escurinho do teu quarto. Conheço os pensamentos íntimos. Conheço as tuas mais dissimuladas malandragens. Mas aí você chega no trono da graça e diz, oh Deus, me perdoa porque eu sou pecador. Aí o que Deus faz? Ele pega a tua folha corrida e faz joga no fogo e diz, tchau, esqueci, deu. Não quero mais saber disso. Glória a Deus, né? É isso que ele faz comigo e com vocês. Então, a esses seres que somos nós, ele diz assim, eu que sou o justo juiz, eu não decretei o mal contra vocês. Antes, pela cruz, pelo sofrimento, cheguei até vocês e não levei em conta as maldades que vocês fizeram a mim. Porque toda a maldade que fizemos a Deus e que fizemos aos homens, fizemos a Jesus. Presta bem atenção. Tudo que você disse para um ser humano, para alguma pessoa de mal, você fez a Cristo. Tudo aquilo que a gente desprezou, palavras, que fizemos tropeçar outras pessoas, fizemos a Cristo. E ele decidiu não levar em conta essas coisas. Ele decidiu nos acolher como Pai. Aquele que pela cruz nos acolheu como Pai, nos diz, tirem a toga de juiz. Criem uma comunidade e uma cultura de bondade, de recuperação, de benignidade, de acolhimento. É fácil? Não. É romântico? Não, não é. Mas esse é o Evangelho. É essa comunidade que nós queremos ser. É este o Evangelho mais puro que Jesus nos deixou. Se você quer isso para a sua vida, é assim que você quer viver, esse é o Evangelho. Então vamos viver dessa forma. Porque se vivemos como juízes dos outros, alguém vai vestir a toga também, para nos julgar. E verá com toda a profundidade quem nós somos. Eu quero ser olhado com misericórdia. E você? Então olhe com misericórdia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão. Teu coração. Oh Deus, te bendizemos, Senhor. Olhe para Deus. Olhe para o Pai. Olhe para o Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para o Pai que nos recebe com amor. Olhe para o Pai que nos olha com misericórdia. Olhe para o Pai que nos transforma. Olha para o Pai que tem o cuidado. E em nome de Jesus, tire a toga. Tire a toga da sua alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos na tua presença junto com o teu povo e te damos graças
por esse tempo maravilhoso de reflexão na Tua palavra, de contemplar, Senhor, quem Tu és, Tua bondade, Tua palavra que penetra o nosso coração. Eu oro, Senhor, que a unção do Teu Espírito, a presença da Tua graça, transforme os corações que ouvem Tua palavra, Senhor. E nós oramos para que Tu cries em nós, no nosso meio, famílias cheias de compaixão e de cuidado, Senhor. Pessoas cheias de compaixão e de olhares compassivos em relação às pessoas. Eu oro, Senhor, para que nós aqui nesse lugar venhamos a pagar o preço, venhamos a trilhar o caminho de uma cultura de bondade, uma cultura que cuida, uma cultura de gente que restaura, uma cultura de gente que ora uns pelos outros, uma cultura que levanta quem está caído, uma cultura que fala sempre a verdade em amor. Guarda-nos do espírito do juiz e que atuemos com os nossos irmãos como irmãos, porque somos irmãos, ó Deus, unidos pelo Teu sangue, uma união que supera infinitamente mais todas as afinidades humanas, Senhor. Uma união que se estabeleceu na cruz pelo sangue de Jesus e que será levada a cabo até o final, quando, Senhor, construiremos um novo mundo na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Dá-nos essa consciência, dá-nos essa visão, dá-nos essa perspectiva e salva-nos desse olhar arrogante, desse olhar presunçoso que o nosso Senhor Jesus nos advertiu. Queremos misericórdia, Senhor. Clamamos por misericórdia. Lembramos do cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo dia é dia de cura e hoje é mais um dia. Aleluia. Cura-nos, Senhor. Cura-nos de sermos juízes. Cura o nosso olhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, cura o meu olhar, Senhor. Cura, Senhor, o meu olhar. Tira o olhar de juiz e coloca um olhar de irmão, de fraternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Deus tem misericórdia sempre de nós. Sempre que buscamos misericórdia, encontramos misericórdia. Aleluia. Por isso que eu me atiro sempre na misericórdia. Nunca na minha justiça própria. Nunca, nunca pegue a justiça própria. Que é muito pouco. Temos que nos atirar na misericórdia de Deus. Graças a Deus.